Muito bem. Vamos lá. Assumindo o controle aqui da nossa quinta-feira. Todas as quintas-feiras a gente está desenvolvendo esse evento em que a gente traz um conteúdo voltado diretamente para atividade imobiliária, algo que seja prático, algo que seja aplicável imediatamente, para que vocês possam chegar, absorver o conteúdo e já começar a aplicar na imobiliária, na atividade imobiliária, ok? Hoje, uma quinta é de locação, outra quinta é de compra e venda. Hoje nós vamos falar de um tema da locação, cujo título é Os efeitos da reforma tributária na locação. É um tema que está muito em pauta aí, né? Envolve uma questão tributária, então é muito mais complexo do que a gente precisa saber e utiliza na atividade imobiliária, quanto a administradores de locação, mas eu vi a necessidade de trazer esse tema porque os locadores começam a perguntar nas imobiliárias, né? Locadores e inquilinos começam a perguntar a vocês como é que vai ficar, se vai gastar mais, qual que é a solução, se vale a pena ou não comprar imóvel para alugar. E aí vocês precisam ter respostas para essas perguntas. Então, hoje nós vamos considerar um módulo introdutório, um módulo básico, onde a gente vai trazer resposta para essas perguntas primeiras que chegam para vocês na lida com o locador e com o locatário, com o comprador e com o vendedor, ok? Não é o nosso ponto hoje aprofundar na questão contábil, de fazer conta de quanto que vai dar, mas a gente vai trazer aqui as respostas que vocês precisam ter para as perguntas dos seus clientes, ok? Locadores, locatários, compradores, vendedores. O momento é aberto para participação, para perguntas, para comentários, para trazer situações reais, para trazer perguntas que vocês já tenham recebido e precisem responder, né? E para esclarecimento de qualquer dúvida que vocês tenham. Então vamos lá. Basicamente ou principalmente, o que a reforma tributária trouxe de efeito na locação de imóvel, ok? Ela trouxe a criação do IVA. O que é o IVA? É um imposto sobre valor agregado. E ele acumula o IBS e o CBS. O que é o IBS e o CBS? Eu vou trazer o meu resumo aqui para porque a gente fica falando. A ideia não é que seja uma aula, a ideia é que seja um bate-papo, uma conversa. Então, daqui a pouco vocês vão começar a interagir também. Aí, o que a reforma tributária trouxe de diferente, ou trouxe de acréscimo, né, de modificação para os aluguéis, para a relação de locação, é a criação do IVA. IVA é o Imposto sobre o Valor Agregado. Na pessoa jurídica, substitui outros impostos que já existem. Na pessoa física, não, porque não substitui o imposto de renda e o único imposto da pessoa física na locação é o imposto de renda. O IVA, ele é composto pelo IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, e sobre a CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços. A CBS e o IBS, a gente pode dizer que eles foram criados porque, muito embora na pessoa jurídica eles substituam impostos que já existem, tributos que já existem, na pessoa física eles não substituem o imposto de renda. Então, eles foram criados, eles vão majorar o imposto na pessoa jurídica e vai ser um imposto a mais na pessoa física, pelo menos até o período de transição, que é de 2026 até 2033,
onde vai havendo essa substituição progressiva, ok? Quem está sujeito a esse imposto, a essa nova tributação? O locador pessoa jurídica, qualquer locador pessoa jurídica, para qualquer situação, ele está sujeito, porque ele já pagava os impostos que existem até agora, e esses impostos estão sendo substituídos pelo IBS e a CBS. Então, o locador pessoa jurídica, qualquer um, é sujeito a essa modificação, a essa nova tributação. E o locador pessoa física, nesse caso, aqueles que se enquadrem nessas duas condições aqui cumulativas, ou seja, com mais de 3 imóveis locados. E aqui não vamos gravar o 3, porque quando a gente fala para o cliente com mais de 3 imóveis, ele associa a 3. Ele pensa assim, quem tem 3 imóveis tem que pagar. Mas não, no português correto, quando a gente fala com mais de 3, a gente está falando a partir de 4, ok? Então, é quem tem 4 ou mais imóveis locados, atendeu um requisito da condição. E o segundo requisito é com receita anual, com aluguel, maior que R$ 240.000. Lembrando que esse valor de R$ 240.000 ele vai ser atualizado anualmente pelo IPCA. Então, ele já está sendo atualizado, ok? Desde que a lei foi publicada. Então, veja bem, a princípio, quando se fala de reforma tributária, está sendo um susto para todo mundo. Todo mundo que tem imóvel locado está com falta de conhecimento, está se assustando, está buscando informação, está tentando entender o que vai fazer com os imóveis que tem. Mas é preciso entender isso, primeiramente. Pessoa jurídica já pagava impostos e esses impostos estão sendo substituídos por outros. Vai aumentar a alíquota? Vai, mas é uma substituição, ok? Para a pessoa física, a grande maioria dos locadores continuam na mesma situação de hoje, que é recolhendo o imposto de renda sobre o aluguel, porque o IBS e a CBS, eles só serão aplicados quando, para a pessoa física, alcançar esses dois requisitos aí de forma acumulada, a partir de 4 imóveis locados e receita anual com locação a partir de R$ 240.000. E para a declaração de 2026, vai ser R$ 240.000, mas para 2027 já vai ser 240 mais o IPCA. Ou seja, à medida que o valor do aluguel vai aumentando com os reajustes, a, o limite da alíquota também vai aumentando pelo IPCA. Eu achei muito bom essa relação com o IPCA, essa vinculação com o IPCA, porque não fica desatualizado, né? Se não fosse assim, os aluguéis iriam subindo com os anos, por força do valor de mercado ou pela aplicação do reajuste anual, e o limite de apuração ia permanecendo o mesmo, ou seja, a cada ano, mais pessoas iriam ser sujeito ativo dessa nova regra de tributação, né? E aqui, pelo menos, houve esse equilíbrio no andamento. À medida que os aluguéis vão subindo, de acordo com a inflação, o, o, o limite mínimo para estar fora da tributação também vai subindo pelo IPCA, né? Então, essa parte de vinculação imediata foi muito bom. Percebam que se o imposto de renda, pessoa física, também tivesse sido vinculado à inflação desde que foi criado, não ia acontecer o que acontece hoje, que é mais de 10 anos com os mesmos limites para a atribuição das alíquotas, ou seja, acima de R$ 5.000, todo mundo paga 27,5%. Isso é há mais de 10 anos já. Se tivesse sido vinculado à inflação, não seria mais 5.000 o limite para 27,5%, já seria 6, 7, 8, 10.
estaria aumentando à medida que a renda também vai aumentando por causa da inflação. Então, isso foi muito bom. Para identificar quem é sujeito para essa nova tributação, a análise vai ser feita a cada início de ano e mensalmente. Duas formas de analisar. Deixa eu ver se eu pus isso aqui. Duas formas de analisar. A cada início de ano, então, a gente olha para o ano anterior e olha e vê. Essa pessoa física tinha mais de, tinha mais de 3 imóveis, ou tinha a partir de 4 imóveis, e teve receita anual com aluguel maior do que 240 mil, atualizado pelo IPCA, então ela é sujeito à nova tributação. Então, a partir do primeiro dia do ano seguinte, ela já está sujeita à nova tributação, ok? Agora, essa pessoa, durante o ano, a gente tem que analisar também mensalmente. Por quê? Porque durante o ano, se a receita com aluguel alcançar 120% desse limite de 240 mil, ou seja, 20% a mais, alcançar 288, então ela passa a ser sujeito dessa tributação. Ou seja, se chegou em junho ou agosto e ali ela já alcançou 288 mil, então a partir de agosto, a partir do mês que ela alcançar, ela passa a ser sujeita dessa tributação. E aí, quando chega no início do ano que vem, faz a nova análise de início de ano e verifica se ela se encaixa nos dois requisitos para a pessoa física. Vale observar que nessa segunda análise, que é a cada mês, não são requisitos cumulativos. Se a receita com aluguel ultrapassar 20% do limite, ou seja, 120%, né? Se a receita com aluguel durante o ano ultrapassar 288 mil nos valores de hoje, então, mesmo não tendo 4 imóveis ou mais, ela já é sujeita da tributação. Mas chega no início do ano seguinte, faz a análise do ano inteiro e vai ver novamente se ela continua sujeita ou não. Ela continua passiva daquela tributação ou não, ok? Então, isso vai oscilar também. Num ano você pode ser, no outro não. Num pedaço de ano, num período do ano você pode ser, e no ano seguinte não vai continuar sendo. Então, isso pode variar aí. Para a pessoa física, ela pode estar ou não, e pode estar e deixar de estar sujeita a essa nova tributação com o passar do tempo, ok? É claro que, então, a partir de agora, as pessoas físicas com imóvel locado passam a ter uma necessidade maior do contador, né? A pessoa física normalmente não tem o contador, a não ser na hora de declarar o imposto de renda. Agora, passa a ter uma análise mais criteriosa, porque se ele passa a ser sujeito do tributo e não recolhe o imposto, ele vai estar em multa e juros sobre o tributo que ele não recolheu. E a multa é muito alta. Então, agora tem que analisar mesmo a cada mês para observar se vai ultrapassar os 288 mil, independente da quantidade de imóveis locados, e a cada ano, se tendo 4 imóveis ou mais, ultrapassou 240 mil reais. Ok? Então, para aqueles que chegarem para vocês, corretores de imóveis e imobiliários, com perguntas de o que vai mudar, a resposta básica vai mudar porque está criando uma nova forma de tributação para a locação, que envolve dois tributos, um imposto e uma contribuição, que é o IBS e o CBS. Daqui a pouco todo mundo acostuma com essas siglas, né? Igual hoje a gente fala ITBI, imposto IR, com muita naturalidade. Daqui a pouco todo mundo se acostuma com essas siglas também. As regras de transição vão perdurar de 2026 até 2033, ou seja, não vai ser uma coisa estanque de uma vez só, vai sendo aplicado paulatinamente.
E, é claro, se o legislador entender que não está funcionando bem, ele cria lei para alterar, para modificar e para seguir adiante, né? Quem está sujeito? Todo locador vai perguntar a vocês se ele está sujeito a isso, ou ele vai entender que ele está sujeito a isso. E aqui a gente sabe que é toda pessoa jurídica que recebe receita com locação e pessoa física só os que tiverem a partir de 4 imóveis e que cumulativamente tiverem receita com locação, ok? E não se confunde com a receita dele de trabalho, de pensão, de outras, ok? Receita com locação acima de 240 mil, com a exceção para aqueles que alcançar receita com locação durante o ano acima de 288 mil, ele passa a ser sujeito a partir dali, independente de ter ou não mais de 4 imóveis. Ok. A outra pergunta que é básico para vocês responderem, que vai surgir a todo instante, os comentários e tudo, como a Receita Federal saberá da receita com aluguel, né? Porque hoje é comum a prática do não declarar ou a prática do receber o aluguel em espécie, enfim, para não declarar. Como a Receita vai passar a saber disso? Tem as fontes diretas. Quais serão as fontes diretas aqui? Primeiro, ela criou o CIB, que é o Cadastro Imobiliário Brasileiro, que é alimentado por prefeituras e cartórios. Então, agora acabou. Todo imóvel que tem um registro de IPTU vai ser informado para a Receita Federal que esse imóvel existe e quem é o proprietário e o CPF dele. E os cartórios, diga-se, cartório de notas e de registro de imóveis. Então, toda vez que se fizer uma escritura, o cartório vai informar que aquele imóvel era de alguém e passou a ser de outra pessoa. Toda vez que essa escritura for registrada no cartório de registro de imóveis, o cartório vai confirmar essa informação que o cartório de registro de notas já forneceu lá. Então, hoje, toda vez que relacionar um imóvel a alguém, cartórios vão informar a Receita Federal e a prefeitura, por sua vez, vai informar pelo cadastro do imóvel que ela tem com ela. Normalmente é o que é utilizado para o IPTU. Então, mesmo que a pessoa não faça transação imobiliária para passar por um cartório para fazer uma escritura ou registrar uma escritura ou um contrato, a prefeitura vai informar daquele imóvel. Então, passa a ser uma fonte direta. Em 2026, só vai estar sendo utilizada para as capitais e grandes centros, mas a partir de 2027, para todos os municípios. A Receita também tem o SINTER. O SINTER é o Sistema Nacional de Gestão de Informações Territoriais. Isso vai servir para quê? Para que ela vá condensando as informações de todos os imóveis no território nacional. Então, a partir desses sistemas, ela vai conciliando quem tem imóvel e ali ela sabe quem é proprietário daquele imóvel. E ela ainda não sabe se esse imóvel está alugado ou não, mas por essas fontes ela sabe quem é proprietário. Então, não vai adiantar mais não declarar na declaração de imposto de renda os imóveis que você tenha, né, que sejam matriculados ou tenham IPTU ou tenham cadastro no município, porque a Receita vai saber que você tem esse imóvel, né? Até aqui ela ainda não chegou na locação, ela só chegou na propriedade, ela sabe que você tem um imóvel. Agora, entre outras fontes, tem a DIMOB, que é a Declaração de Informação sobre Atividade Imobiliária, que toda imobiliária faz para as operações. Tem os endereços de residência e de imóveis, de outros imóveis, né, que não são a residência da pessoa, nas declarações de imposto de renda. Então, a gente, quando vai fazer a declaração de imposto de renda, a gente diz lá, eu, Júlio César de la Moura, resido no endereço tal. Tá bom, esse é o meu. E aí eu declaro lá na relação de bens os imóveis que eu tenho.
Tá bom, então agora ela está atenta. Esses imóveis que você tem, você faz o que com eles? Você deixa parado? É comodato? E se for qualquer forma de uso remunerada, vai estar sujeito ao imposto. Então, quando o inquilino declara na declaração de imposto de renda dele o endereço residencial dele, então agora a Receita conciliou as informações. Eu declarei que sou proprietário de um imóvel e se eu não declarei, a prefeitura ou o cartório declarou, informou, né? E o inquilino declara que ele mora no meu imóvel. Se ele mora no meu imóvel, então subentende que ele paga aluguel. Ah, mas eu posso deixar uma pessoa morando no meu imóvel gratuitamente, um parente, um amigo ou qualquer um que eu queira? Posso. Mas a partir de agora, os inquilinos serão obrigados a declarar a despesa com aluguel. Então, o inquilino vai dizer o endereço onde ele mora, então vai confrontar com o endereço que o locador declarou que é dele, né? Que é um imóvel dele, e o inquilino já vai dizer na declaração de imposto de renda, despesa com aluguel, tanto. Aí a Receita está sabendo, então, por informação do inquilino, que ele paga aluguel para aquele imóvel que na sua declaração está como seu, ou mesmo que você não tenha informado, a prefeitura ou os cartórios vão informar. Se for uma compra recente, o cartório vai informar. Se esse imóvel tem um cadastro no município, a prefeitura vai informar. Então, a partir de agora, essas fontes, elas, fontes diretas, né, através do CIB, que é alimentado pelas prefeituras e pelos cartórios, do Sinter, que é um sistema da própria Receita Federal, a DIMOB, que as imobiliárias têm que fazer informando as operações imobiliárias, as declarações de imposto de renda com endereço de residência e dos imóveis, tanto do locatário quanto do locador, e a obrigação do locatário de informar agora o aluguel. Além disso, a Receita vai contar com fontes indiretas, subsidiárias, de movimentações financeiras. Já a partir de 2025, já a partir de janeiro de 2025, movimentações de R$ 5.000 entre pessoas físicas e R$ 15.000 envolvendo pessoa jurídica, a Receita já tem essas informações e ela vai poder identificar recorrência, né? Todo mês recebendo R$ 7.000 de um mesmo CPF ou de um mesmo CNPJ pode caracterizar como uma despesa recorrente um aluguel. Isso vai, de forma subsidiária, não direta, mas de forma subsidiária, vai ajudar ela a entender que aquele imóvel que você declarou como seu, mas não declarou o aluguel, e que o inquilino eventualmente não tenha declarado o aluguel, mas ele paga para você, que é o proprietário, uma despesa recorrente, ela vai entender que isso pode ser um aluguel e pode chamar para explicações. Tem também o fator coercitivo, que vai ser uma fonte para a Receita Federal saber quem tem imóveis e aluga. O inquilino passa a ser obrigado a declarar o aluguel. E a multa para o inquilino é alta. Antes, o inquilino declarava ou não, por desobrigação, o inquilino não era obrigado a declarar a despesa com o aluguel, e despesa com o aluguel não, não, não afeta a declaração dele, não traz redução de imposto, não abaixa a base de cálculo, não tem efeito nenhum para ele. Então, ele declarava ou não, e não tinha consequência nenhuma para ele. Agora, ele passa a ser obrigado a declarar, e se ele não declarar, a multa para ele é muito alta, é mais alta do que a do locador, porque a multa para ele é 20% do aluguel não declarado. Então, vamos pensar assim, um aluguel de R$ 5.000. No ano, dá R$ 60.000. Se o inquilino não declarar e for pego, e esse aluguel for encontrado pela Receita Federal, ele vai estar devendo para a Receita Federal 20% desses 60 mil anual que ele não declarou. Ele vai estar devendo R$ 12.000.
Então, gente, a partir de agora pode estar certo que o inquilino vai fazer questão de declarar, não só pela obrigação, mas porque agora ele vai estar sujeito a uma multa pesadíssima. Então, a vantagem para que ele não, a vantagem em redução do aluguel para que ele não declare tende a não compensar a, a hipótese de uma multa tão alta depois e que ele não vai poder reclamar com ninguém, né? Ele mesmo que vai ter que pagar, porque o locador não vai pagar isso para ele. Então, é por isso que estão dizendo tanto que agora a Receita Federal fechou o cerco, porque realmente vai ficar muito difícil de não declarar um imóvel e não declarar o aluguel de um imóvel, porque a Receita Federal vai saber que você tem aquele imóvel e vai saber que alguém paga aluguel por ele ou que você recebe uma receita recorrente que pode ser aluguel. Ok? Para o locador, a, a penalidade não é sobre o valor total do aluguel que ele não declarou, a penalidade é menor. A penalidade é sobre o imposto que ele não declarou, porque essa já é a regra geral, né? Quem é obrigado a declarar um imposto e não declara, e só nega, ou não paga, a multa é sobre o que ele não pagou, né? O que ele deveria ter pago e não pagou. Para o inquilino é sobre o que ele deveria ter informado e não informou, 20%. Para o locatário, para o locador, para o dono do imóvel, é 75% mais juros e correção sobre o valor que ele deveria ter pago de imposto e não pagou. Esses 75% mais juros, porque é a Selic, né? Então não é juros e correção, é a Selic. Esses 75% mais os encargos moratórios pode chegar a 150% do valor que ele pode chegar a 150% do valor que ele deveria pagar. Quer dizer, vai mais do que duplicar, né, o valor que ele deveria pagar. Só com a multa já é 75%. Ok? Bom, até aqui. Dúvidas, comentários, alguma participação? O pessoal tem feito pergunta aí para vocês de como, o que a imobiliária vai fazer. E esses locadores que normalmente não declaram e pede a imobiliária para não declarar, e a imobiliária tira aquela locação do sistema e coloca no Excel para não Júlio, gerar. Oi, cheguei um pouquinho atrasada. O valor que vai considerar o imposto para o proprietário seria ou 4 imóveis ou 240 mil? não Eu é cheguei a estar cumulativo. falando isso, eu cheguei bem nesse horário, então eu fiquei meio perdido. Sim. Para a pessoa física estar sujeita a essa nova tributação, Débora, ela tem que acumular esses dois fatores, esses dois requisitos. Ter a partir de 4 imóveis para locação, locados, ok? E oferir receita com locação maior do que 240 mil no ano, ok? Ou é É um, ou é outro, ou é cumulativo, os dois? é cumulativo, é os dois. Ou seja, o proprietário que tem um imóvel, 2 imóveis, 3 imóveis, ele não está sujeito a essa nova tributação. Ele vai continuar, se ele é pessoa física, ele vai continuar sujeito ao imposto de renda sobre o aluguel. Ok? Agora, tem uma particularidade aí. É preciso olhar também mês a mês a receita com aluguel, porque se a receita com aluguel ultrapassar 288 mil nos valores de hoje, porque esses valores vão sendo atualizados pelo IPCA anualmente, né? Então, mesmo ele não tendo mais do que 3 imóveis, mesmo ele tendo 1, 2 ou 3 imóveis, ele passa a ser sujeito dessa nova tributação. E se ele tiver mais que 4 e não seja esse valor?
Se ele tiver a partir de 4 e não receber mais do que 240 mil de aluguel no ano desses 4 imóveis, ele não está sujeito à tributação. Ah, entendi. Então, ele pode ter 10 imóveis, mas nem os 10 não chegam a esses 240 mil, então ele não está sujeito. Isso. Se a gente fizesse uma conta rápida, em que todos os meses o aluguel tivesse o mesmo valor e todos os meses tivesse locado, né? A gente ia pensar assim, 240 mil dividido por 12 meses dá 20 mil por mês. Sim. Então, quem não tem 4 imóveis ou mais, ou quem não recebe mais de 20 mil por mês com aluguel, cumulativamente, não está nesse novo regime de tributação. Ele vai continuar sendo tributado pelo imposto de renda pessoa física. Normal, que já era. Que já é. Então, Então, Débora, essa você questão percebe que muita gente não vai ser afetada pelos sim, efeitos da com reforma certeza. tributária no aluguel? Porque muita gente tem 1, 2 ou 3 imóveis, né? Ou, ainda que tenha mais de 3, ainda que tenha a partir de 4, vamos pensar, 20 mil por mês para 4 imóveis, teria que ser É 5 4 e mil por 5 mês. mil. Tem muita 4 gente que imóveis, tem 5 mil por mês. kitnet, É, sala comercial, né? apartamento, e o aluguel é 3 mil, 2 mil, 4 mil, né? Muito, Tá, Júlio. essa É a conta é uma Simone que está conta. falando. É a Simone, viu? Porque está aqui eu, a Débora, a Nayane e a Mara. Mas a gente fez uma conexão aqui, então é só a Simone que está falando. Então, a questão do imposto em si não vai mudar muito para quem tem esse valor. Pessoa jurídica, 280 mil, a mesma regra. Porém, que vai cercar o cerco referente a confrontar as informações. Isso que é o mais importante, né? Como resposta primeira, né, para as perguntas que vão surgir na imobiliária, né, é isso. Pessoa jurídica está sujeita, independente da quantidade de imóvel, independente do faturamento, porque ela já estava sujeita aos tributos que estão sendo substituídos pelos novos. Então, ela continua sujeita. Vai aumentar um pouco a alíquota, mas para ela não foram acrescentados novos impostos, ok? Agora, para a pessoa física, parte delas não vai estar sujeito a essa nova tributação, vai continuar como antes. E aqueles que cumularem esses dois requisitos, que é a partir de 4 imóveis locados e receita anual acima de 240 mil com locação, aí essas pessoas físicas, elas serão tributadas no novo formato, que é pela CBS e IBS. Entendi, Júlio. Muito obrigada. Júlio, posso fazer uma pergunta? Diga, por favor, Marcelo. É o seguinte, o CID, né, agora vai trazer um pouco mais, ou seja, já traz, né, mas vai trazer um pouco mais de evidência para os proprietários que alugam imóveis, né? E dentro da tributação, alguns clientes têm perguntado se seria manter, para fazer o pagamento dos aluguéis, ou melhor, declarar os aluguéis através do imposto de renda, ou eles teriam a obrigatoriedade do carnê-leão mês a mês. Eu falei que, a princípio, eles poderiam manter do jeito que eles fazem, né? Ou seja, para fazer a quitação do imposto do aluguel recebido através da declaração de imposto de renda. Mas o que seria, na sua visão, aí uma postura mais correta para os proprietários? O carnê-leão, ou seja, pagar, o que é o carnê-leão, né? É uma colocação mais usual. Ele é a melhor organização do pagamento do imposto. Significa que, na hora que você identifica o imposto, você já se prontifica a emitir a guia e fazer o pagamento daquele imposto. Você não espera chegar o início do ano que vem para apurar o imposto inteiro e aí fazer o pagamento depois da declaração de ajuste anual. Então, o Carnê-Leão ele é muito mais uma organização de como pagar o imposto, né? Já vai pagando, tenho que pagar, já vou pagando todo mês, ao invés de esperar a declaração de ajuste anual e lá ter que ter um volume maior financeiro para pagar tudo de uma vez, ok? Agora,
não é só uma questão de organização, Marcelo. Como o tributo não é a minha especialidade, o imposto não é a minha especialidade, eu tenho certeza que um contador aqui ia dizer mais regras ou mais detalhes para trazer as vantagens de pagar através do Carnê-Leão, né? E as situações em que é obrigatório, ok? Então, mas para nós, enquanto imobiliária, quando o cliente pergunta se é melhor pagar o Carnê-Leão ou pagar na declaração de ajuste, o que a gente deve responder, eu acho que é o seguinte, olha, o Carnê-Leão ajuda a organizar, se você já sabe que vai pagar, então você já pode pedir ao seu contador para emitir a guia e você já ir pagando o imposto, porque assim isso não vai acumular para o início do ano que vem, ok? Então organiza melhor. Agora, para você saber se no seu caso você é obrigado a pagar mensalmente, assim que você constata que você tem aquele imposto a recolher, ou se é mais vantagem pagar agora do que esperar a declaração de ajuste, aí é melhor você consultar o seu contador que já está acostumado com a sua renda, com a sua atividade e com a sua declaração de imposto de renda. Entendeu? Porque senão a gente entra numa seara de tantas possibilidades que a gente corre o risco de trazer uma informação para o cliente que não é a mais precisa. Sabe? Mas Não, uma coisa é certa, eu como, só como levantei essa possibilidade devido, vamos dizer assim, a verificação, né, mensal, praticamente, do cadastro de imobiliário, e aí ter, vamos dizer assim, a Receita já esperar alguma coisa em relação ao pagamento de imposto daquele proprietário. Foi realmente um assunto meio assim, mas tem pertinência, entendeu? Dentro do sim, assunto que estava sendo tocado. Mas eu vou passar a orientar dessa forma. Olha, a melhor forma de você fazer é você procurar o seu contador, para quem tem, né? Nem todo mundo tem, mas ou procurar um profissional da sua confiança para poder te orientar melhor, né? isso. Mas, Marcelo, mas vamos pensar agora, eu te dei uma resposta geral, que é aquela que a gente responderia de primeira, né? Para a gente ter uma resposta, mas, ao mesmo tempo, deixar a pessoa ciente que, para adequar o caso concreto dela, é melhor procurar o contador dela, que vai ter mais informações. Mas quando a gente se volta aqui para o nosso tema aqui, o que que a gente vê? Lembra da exceção da acumulação daqueles dois requisitos da pessoa física, que é a gente tem que olhar também mensalmente, porque se a receita com aluguel alcançar mais do que 288 mil, a partir daquele momento ele já está sujeito à nova tributação. Então, se ele já está sujeito à nova tributação, então ele já tem, a princípio, ele já tem que começar os recolhimentos, né? Entendeu? Então, é importante mesmo é, buscar essa informação com o contador, porque para outras situações, antes, por exemplo, ele não era obrigado, enquanto era só imposto de renda, ele não era obrigado a fazer o Carnê-Leão, ele podia esperar a declaração de ajuste, ok? Até porque é uma despesa, é uma receita que pode cessar, né? Então, às vezes, até junho, eu recebi de aluguel bastante para pagar tal alíquota. Mas vamos imaginar que vai ter uma rescisão em julho, o aluguel e o imóvel vai ficar vazio o resto do ano. Na declaração de ajuste anual, lá no início do ano que vem, é que isso ia ser considerado e eu não teria que pagar, às vezes, aquele valor que eu paguei naquele carnê-leão daquele mês, né? Agora, como essa nova tributação é uma situação nova, então é o contador que vai dizer quem é que vai ter que pagar na forma do carnê-leão, né, a cada mês, e quem vai poder esperar a declaração de ajuste, né? De qualquer forma, ninguém paga a mais, vamos dizer assim, para o imposto de renda, porque ainda que durante o ano você pague um valor e lá na declaração de ajuste você perceba que foi maior do que deveria, a declaração de ajuste ela faz o ajuste, né? Ela vai considerar todas as receitas, ela vai considerar todos os abatimentos que podem ter, tudo que você gastou com médico, né, o parará,
e ela vai chegar numa conclusão. Se naquele mês você pagou a mais, ela vai ajustar em relação ao que você ainda tem a pagar, né? Ou a receber, ou a ser restituído. Então, a declaração de ajuste, ela tem esse efeito, ela faz o ajuste fino, se falta você pagar ou se você pagou um pouco a mais. Ok, obrigado, meu amor. Obrigado. Nada. Doutor, temos aqui uma pergunta da NG Imobiliária também. É a seguinte, doutor Júlio, a saída seria a criação de holdings? A saída, ó, independente de um novo regime tributário, ou independente de uma situação nova, a afirmação, a saída é isso, ela já é falsa. Por quê? Porque vai depender de cada caso. Sabe? É assim, é, é melhor solução para mim colocar os meus imóveis de aluguel numa pessoa jurídica? É melhor solução para mim colocar um ou outro, ou todos, ou esse ou aquele numa pessoa jurídica? É melhor fazer uma holding e colocar lá todos os meus imóveis? E essa holding vai ser de atividade imobiliária ou de holding patrimonial mesmo? Ou qual vai ser a estrutura dessa holding? E quando a gente fala em holding, holding é um termo genérico que vai envolver várias estruturas ou várias ferramentas, né? Quando a gente fala holding, o que a gente pode entender imediatamente de holding é: eu vou transferir da pessoa física para a pessoa jurídica. Mas isso não significa que eu vou abrir um CNPJ e colocar todos os meus imóveis lá. Cada holding, como termo genérico, vai elencar várias estruturas de holdings, né? Pode ter 2 CNPJs, pode ter 3 CNPJs, pode estar associado com outras ferramentas de planejamento patrimonial, pode estar associado com uma empresa paralela para fazer a gestão dos imóveis, pode estar associado com um testamento, se essa holding é também visando questões sucessórias. Então, tem um monte de estruturas de holdings e tem muitas ferramentas de planejamento patrimonial e planejamento patrimonial e sucessório, que nos faz entender que, para saber qual é a saída ou para saber qual é a solução, a gente precisa conhecer o caso concreto. Para mim, para o meu CPF, talvez seja melhor manter na pessoa física. Para o CPF do Dr. Luca, que tem mais de 10 imóveis, talvez seja melhor realmente colocar numa pessoa jurídica, que vai ser ou não uma holding. Às vezes vai ser só uma empresa de gestão de imóveis próprios. Vai ser necessariamente uma estrutura de holding, né, mais complexa. Para outros, pode significar deixar como está. E os próximos imóveis que forem comprados é que vão para uma pessoa jurídica ou é que vão compor uma estrutura de holding. Então, para dizer sobre a melhor saída, tem que passar por uma análise tributária e jurídica para, dentro daquele contexto, daquela pessoa, com o patrimônio daquela pessoa, com o objetivo daquela pessoa, com a família daquela pessoa, então dizer que para você o melhor é isso. Okay? Mas quando a gente olha a tributação, tem coisas que a gente percebe assim meio que obviamente, sabe? Quando você pensa, por exemplo, que ao colocar o imóvel numa pessoa jurídica, você vai ter ali de tributação de 11 a 15%. E quando esse imóvel está na sua pessoa física, você já alcança 27,5% de imposto de renda. É melhor colocar numa pessoa jurídica do que numa pessoa física, em termos de tributação. Ok? Porque a pessoa jurídica tem outros custos também, né? Então, a relação com o ganho de capital, por exemplo, é diferente na pessoa física e na pessoa jurídica. Será que eu vou pôr um imóvel numa pessoa jurídica para reduzir o imposto de 27,5% para 15%, talvez, mas daqui a 3 meses eu vou vender o imóvel e vou cair num ganho de capital de 34%?
Então, é por isso que é preciso analisar cada caso, sabe? Não dá para afirmar, para você o melhor é isso, ou a partir de agora, com essa nova tributação, é melhor colocar tudo em holding, ou tudo em pessoa jurídica. Vai depender mesmo de cada caso. E, claro, cada locador, que é quem está a essa tributação, vai buscar essa informação, né? Ela não seguramente, assim, a imobiliária quem cuida da intermediação imobiliária, seja na compra e venda ou na locação, vai trazer informações básicas, vai trazer informações mais superficiais. Não vai arriscar um aprofundamento, porque cada caso depende da concretude do caso concreto. O que é bom para um pode não ser para o outro. Não é regra geral. Mas tem uma coisa que vai ser pensada daqui para frente em todas as imobiliárias, pelos sócios pelo menos, é que aqueles que mantinham na imobiliária com, com a condição de não declarar, né? Agora vai ficar mais difícil para a imobiliária não declarar. E a imobiliária também vai estar sujeita à multa. Então, a imobiliária também vai ter que analisar. Agora, uma vez que o locatário é obrigado a declarar e vai ter uma multa de 20%, ou seja, ele vai declarar, como que a imobiliária não vai declarar? Né? E ela também vai estar sujeita à multa, porque ela também teria um imposto sobre a administração daquele aluguel e sonegou, deixou de recolher para manter aquela condição com o locador de deixar o imóvel afastado da declaração do imposto de renda. Então, isso as imobiliárias vão ter que pensar daqui para frente, principalmente aquelas que desenvolvem grande parte da carteira, ou a maior parte da carteira, com imóveis afastados da declaração. Então, como a Receita Federal saberá, né, que você está tendo essa receita, a gente falou. E quanto afeta, né? Tem mais alguma dúvida até aqui? Aqui, gente, eu não me empenhei em trazer precisão de alíquotas em percentual, até porque quando a gente fala de pessoa jurídica, por exemplo, cada regime de tributação ou cada patamar de faturamento muda a alíquota. Então, a gente vai trazer aqui de uma forma generalizada, ok? É para ter uma ideia do que muda e não exatamente qual é a alíquota ou qual é o imposto ou qual é o valor que vai estar sendo pago ali. O que muda, né? Ou o que afeta para o locador esse novo regime? Bom, até hoje, os locadores, pessoa física, são tributados pelo imposto de renda pessoa física, no aluguel. E essa tributação vai de 7,5% a 27,5%. É curioso que todo mundo, quando fala de tributação no sentido de reclamar, de dizer que é caro, ou de dizer que vai aumentar, enfim, quando é uma reclamação, quando é uma informação de cunho negativo, todo mundo foca no 27,5%. Ninguém fala que o imposto de renda é 7,5%, ou que o imposto de renda é 15%, ou 22,5%. Todo mundo só fala 27,5%. Como se todo mundo tivesse renda acima de 4.664. Ok? Que é 5.830, mas com os descontos, com os redutores, a base de cálculo cai para 4.664. Quer dizer, quem ganha mais de 5.800, a partir de 5.800 é que paga 27,5%. Aqui tem duas confusões. Uma que é essa primeira, que eu falei, que ninguém lembra que imposto de renda varia de 7,5%, 15%, 22,5% a 27,5%. Fica todo mundo dizendo que é 27,5%, que vai deixar de ter aluguel, que vai passar a ter para pessoa jurídica, porque ele vai sair de 27,5% para 15%. Mas se ele tiver um imóvel,
Se ele tiver uma kitnet alugada como renda, até R$3.000 de aluguel, se isso for a única renda dele, ele está isento de imposto de renda. Se esse aluguel, que é a única renda dele, for até 4.600, ele vai pagar 7,5% até 4.600. Se passar de 4.600, ele vai pagar 15% sobre o que passar. Não passa a ser 15% a partir daquele valor, não. É sobre o que passar daquele valor. Então, quem paga 27,5%, se tiver só aquele aluguel, não paga 27,5% sobre todo o aluguel. Paga 7,5% até 2.826, paga 15% de 2.826 até 3.750, paga 22% de 3.750 até 4.600 e vai pagar 27% do que passar de 4.600. Ok? É preciso proprietários que tenham um imóvel só, que viva da renda, um ou dois ou três, e que viva da renda daqueles imóveis, daqueles aluguéis, não necessariamente está pagando 27,5% sobre a totalidade dos aluguéis. Então, o imposto de renda pessoa física é de 7,5% a 27,5%. Em 2026, para a pessoa física, com a implantação do IVA, que é a soma do IBS com a CBS, o valor do IVA está sendo estimado em 27,5%, 26,5%. Só que, nesse período de transição específico para 2026, a transição é de 2026 até 2033, mas específico para 2026, tem um redutor de 70% desse 26,5%, que faz com que ele vá para entre 7,9 e 8. Então, se a gente tiver que decorar um número, vai ser aproximadamente 8%. Ok? O imposto de renda é 7,6 a 27, e em 2026 ainda não há a substituição para a pessoa física. 2026, aliás, para a pessoa física, como eu falei antes, não é uma questão de substituir imposto, é de incrementar imposto. Então, ele continua com o imposto de renda de 7,5% a 27,5%, dependendo do caso, da renda dele total, não só do aluguel, e acresce os 8% aproximadamente do IVA. Aí vai para algo entre 15% e 35%. Ou seja, se ele já era tributado em 27,5%, agora com o IVA vai para 35%. Mas se ele era tributado em menos de 27%, se ele era tributado em 7,5% do imposto de renda, com o IVA vai para 15,5%. Então, aumenta a incidência de imposto? Aumenta. Agora, isso é o bastante para criar uma holding? Isso é o bastante para passar para a pessoa jurídica? Analisar cada caso, porque vai envolver quantidade de imóveis, a intenção de venda, a intenção de comprar mais imóveis, a receita da pessoa com outras fontes de renda e a composição familiar, a estrutura familiar da pessoa vai envolver muito também no desenvolvimento da estrutura de uma holding. Além disso, ainda tem um redutor para base de cálculo para imóvel residencial, que reduz na base de cálculo de cada imóvel residencial. Aliás, aqui eu não sei se é em cada, não, mas reduz na base de cálculo do imóvel residencial R$600. Ok? Então, se hoje a pessoa física está só com o imposto de renda entre 7,5% e 27,5%, em 2026 ela vai estar com o imposto de renda e com o IVA entre 15% e 35%. Com certeza vai majorar, né? Quem não está sujeito ao IVA, lembra? Quem não tem 4 imóveis ou mais, ou quem não fatura com aluguel mais de 240 mil por ano, vai continuar só com o imposto de renda, não vai ter o IVA.
Para alocação por temporada, a legislação definiu diferente. Ela majorou muito mais. O IVA é 26,5%. E o redutor continua, né? O IVA continua 26,5%. Só que o redutor, que para locação por longo período era 70%, o redutor na locação para temporada é de 40%. Então, com o redutor, ele passa a ser 15,9%. Com o imposto de renda, pode ir de 23% a 43%. Ok? Então, na alocação por temporada, qual que é a alocação por temporada? Até 90 dias e aquelas via aplicativos. Essa é a alocação por temporada. A redução do IVA, nesse caso, não é de 70%, é de 40%. Então, a redução não vai, o IVA não vai ser 8% em 2026, vai ser 15,9%, o que vai, com o imposto de renda, para algo entre 23% e 43%. Aí vamos pensar uma coisa aqui. Em 2026, a alocação por temporada na PJ vai ser de 24% a 26% a tributação. E na PF, na pessoa física, de 23% a 43%. Então, se eu já sou muito tributado no imposto de renda por outras fontes de renda, é óbvio entender que locação por temporada vai ser menos tributada na pessoa jurídica do que na pessoa física. Então, se a pessoa tem só um imóvel, se eu tenho um flat só, para locação por temporada, eu posso pensar que na pessoa jurídica é melhor do que na pessoa física. Mas vocês lembram que, como pessoa física, quem tem só um imóvel alugado não está sujeito ao IVA? Está só ao imposto de renda? Por isso que é uma análise mais complexa. Por isso que não tem uma afirmativa verdadeira. É melhor fazer isso. Tem que analisar muitos fatores, muitas variáveis. Ok? A temporada na pessoa física, como a gente viu então, pode ser maior do que na pessoa jurídica. Mas tem que analisar até se essa pessoa está sujeita ao IVA, porque às vezes com um imóvel, 2 imóveis ou 3 imóveis, ou com um faturamento de aluguel abaixo de 240 mil, ela não está sujeita ao IVA. Ok? O que a gente traz aqui de informação básica para responder aos locadores, né? Clientes aí das imobiliárias e dos corretores de imóveis que trabalham com aluguel. Ó, quanto afeta? O imposto de renda vai de 7,5% a 27,5%. Se o senhor cliente estiver enquadrado na nova tributação, então agora vai ser de 15% a 35%. Pode ser que continue muito próximo do que era, ou pode ser que aumente bastante. Vai depender do restante da sua composição de renda, para ver o quanto você já é afetado pelo imposto de renda. Não é só a alocação mais. Ok? E para a pessoa jurídica, e na alocação por temporada, isso sobe por quê? Porque o redutor da alocação duradoura é 70% e o redutor da alocação por temporada é só 40%. Então, o que era 8% na alocação por prazo maior, passou a ser 16% praticamente na alocação por temporada. Então, a gente tem que entender diferente o cliente de aluguel por temporada e o cliente de aluguel de locação duradoura. Até para dizer a ele se vai valer a pena ele continuar alugando por temporada ou se é melhor ele fazer uma locação duradoura. Porque na locação duradoura,
a tributação dele vai ser menor do que na locação por temporada. Se ele vai fazer por conta própria ou se ele vai fazer por aplicativo. E que na PJ, o que antes era de 11 a 14 aproximadamente de tributação, agora vai passar a ser de 16 a 19. Isso é o que a gente consegue definir mais claramente como informação mais rápida para essas perguntas que vão surgir de todo locador, até que todo mundo entenda como é que vai se dar a nova tributação. Mas eu considero que o mais importante é o que mudou, que é a criação do IVA. O que é o IVA, né? Quem está sujeito, esse aqui é o mais importante, e muita gente, a maior parte das pessoas não estão sujeitas a essa nova tributação. E como a Receita Federal vai saber agora quem recebe aluguel. É isso aqui o cliente precisa saber para ele entender como é que ele vai fazer daqui para frente. Diga, Marcelo. Zamora, você poderia disponibilizar essa tabelinha, essa arte que você fez aí para a gente, ou não? Posso sim. Então tá bom. Se puder mandar depois para mim por e-mail, eu te agradeço bastante. Tá bom. Eu acho que eu vou mandar pelo WhatsApp, que eu consigo mandar para todo mundo, Marcelo. Melhor. E lembrando que as alíquotas aqui, os percentuais, não são exatos. Por quê? Porque cada situação vai ter uma alíquota. Então, números aproximados, ok? Que vai depender do regime de tributação, vai depender do faturamento, de uma série de coisas, que aí é o contador mesmo que vai saber para cada caso concreto. É só uma referência mesmo. Tá? Isso mesmo. Alguma dúvida, alguma participação, então? Então, é isso aí, minha gente. Vocês já têm, então, as informações para responder aos locadores naquilo que eles vão procurar vocês para saber, né? E vão estar atualizados em relação ao que vai acontecer a partir do ano que vem. Lembrando que para vocês, enquanto imobiliárias, né, vocês também são pessoas jurídicas e a tributação vai mudar para vocês também. A criação do IVA também vai afetar a atividade imobiliária, mas aí com alíquotas diferentes, é muito mais simples do que a tributação sobre os aluguéis. Okay? Esses impostos, esses tributos, eles estão substituindo outros que já existiam, né? Então, toda pessoa jurídica, inclusive a imobiliária, vai passar a pagar eles também. Não, né, dessa forma aqui, porque essa forma aqui que eu apresentei está voltada para o aluguel como receita, e não para a intermediação, a comissão como receita. Ok? Então é isso, minha gente. Até quinta-feira que vem. A gente informa o tema da quinta-feira que vem, na terça ou na quarta-feira, para que vocês saibam, eu posso estar aqui toda quinta-feira às 9 horas. Obrigado pela participação de todos. Agora, Geralda. Obrigado, Geralda, pela participação. Muito bem. Vamos lá. Vamos seguir nosso dia, né? Vamos fazer negócio, né, Geraldo? Vamos fazer negócios. Até mais, gente.